Sejam bem-vindos ao Marketing Cast, estratégias de guerra. Para dominar o mercado. Eu sou Rogério Liani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje estamos recebendo aqui o grande Valdinei Silva, que é mais conhecido como presidente do UFC Cascavel, mas tem um monte de coisa por aí, né, Valdinei? Seja bem-vindo. Obrigado, rapaziada. É um prazer estar aqui com vocês, né? Hoje eu estou o presidente do Cascavel, né? A gente não é, né? Na verdade, a gente está. Na verdade, a minha missão aqui é uma das missões mais difíceis, talvez, da história do Cascavel, que é levar o Cascavel para a era da profissionalização. Né? Tá. Então nós pegamos o clube lá nos primórdios de 2017, né? Que veio de uma gestão boa do Román e do Paza, né? Mas que precisava dar uma encampada nele, né? E a gente estamos construindo isso ao longo desses anos todos aí, né? Então, mas hoje eu estou, né? Depois de mim, com certeza, terão outros, se Deus quiser. Eu quero chegar lá no UFC Cascavel, mas eu quero saber um pouco da tua história. Podemos dizer que você é um multi-empresário, né? Existem várias empresas que você acaba administrando e tudo mais. Como é que começou a tua história? Olha, como todo empreendedor brasileiro, né? A necessidade, né? Então eu sempre fui empreendedor, desde quando eu me conheço por gente, eu sempre estava envolvido em atividades, né? Eu sou hiperativo por natureza, nasci hiperativo, sempre dormi pouco, né? Quando criança não existia essas normas todas hoje, né? TDAH e vai daqui, né? Eu sofri muito com isso na minha infância, né? Porque eu dormia muito pouco, né? Era hiperativo na escola, né? Então, e sempre estava envolvido com outras coisas. Eu nunca estou só num lugar, só num momento. Eu estou sempre envolvido aqui, estou envolvido aqui, estou envolvido ali, né? Então, começou por isso, né? Então, desde quando eu me conheço por gente, eu sempre estou envolvido em venda de rifa, em organização de torneio, organização de campeonato, gerenciando time de futebol, né? E aí, quando eu cheguei em Cascavel, eu nasci na região noroeste do estado, né? Mas eu estou aqui em Cascavel desde quando eu tinha 2 anos de idade, quando eu vim morar em Lindoeste. E Lindoeste era distrito de Cascavel. Nossa. Né? Quando eu cheguei em 74, Lindoeste era distrito de Cascavel, e eu saí em 86 para 87, e Lindoeste ainda era distrito. Lindoeste virou município 2 anos depois. Nossa. Né? Então, eu sempre morei no município de Cascavel, né? Eu vim morar aqui na cidade com 13 anos, com 13 anos e meio, que eu sempre falo. Eu fiz 13 anos em agosto e em dezembro eu vim morar em Cascavel, né? Eu já vim morar em pensão, morei com a prima e por conta própria, me virei. Então, desde sempre, desde muito cedo, né? Eu me viro por conta própria, né? Desde muito cedo eu sou meio que independente, né? Então, isso sempre foi um dificultador, porque eu sempre falo, Cascavel me judiou bastante, né? Mas em contrapartida ela me formou muito cedo, né? Não é verdade? Sim. Quando eu tinha 18 anos já tinha casa, carro, moto, já tinha, né? E com 21 eu tenho o primeiro negócio, né? Que eu tenho até hoje, que é uma das empresas nossas, né? Que é a Vejon hoje, que é a VIP Dinâmica Corretora de Seguros, né? Que é uma corretora de seguros bem importante dentro do segmento, na região e também no estado do Paraná, né? E dela originou todos os demais, né? E aí a oportunidade, né? Conversa aqui, conversa ali, o Cascavel mesmo, né? É muito trabalhoso mexer com Cascavel, porque envolve sentimentos, sonhos, né? Então, tem um garoto lá do Talento de Jesus, ele entra com 7 anos no Cascavel, sonhando em ser jogador de futebol. Então, nós temos que pensar numa estrutura mínima, para se ele tiver condição de futebol, para ele desenvolver, né? E algum dia, quando ele estiver lá com 18 anos, 19 anos, vestir a camisa do profissional, né? E é um processo muito doído, né? Porque a cada 8 mil garotos que se propõem a jogar futebol, apenas um vira profissional, né? E o que fazer com os outros 7.999? Não é verdade? Perfeito. Então dá uma educação. Eu falo que o Talento de Jesus não é uma escolinha de futebol, é uma escola de vida, né? Sim. Então a gente procura passar valores religiosos, né? Passar valores culturais, valores de sociedade, né? Empreendedorismo, trabalho em equipe, né? Pertencimento, não é verdade? Valores de religiosos, cristãos. Uma formação cidadã, né? O nosso projeto a gente fala, craque, o UFC Cascavel fabrica em casa, e cidadania a gente ensina brincando. Tem que ensinar isso que a criança queira estar lá, não é verdade? Ele tem que chegar a hora,
almoçou 2 vezes por semana, ele vai pegar um materialzinho dele e vai, eu vou lá brincar no Cascavel. Ele vai lá brincar, né? Porque eu falo, pais, não exija dos seus filhos, deixe as crianças serem crianças. Se ele tiver talento para futebol, quando ele tiver 15 anos, a gente aloja. E a partir daí virá alto rendimento. Até ali é contraturno. Não é verdade? Entendeu? Entendi. Até ali é contraturno. Né? Ele está brincando de jogar futebol, ele está competindo no talento de Jesus, na verdade, na Copa Aurinegra, né? Desenvolvendo cidadania, pertencimento. Qual? É Lindoeste contra Santa Lúcia, Lindoeste contra Cascavel, Capitão contra Cascavel. Cara, isso é pertencimento, não é verdade? Então ele está envolvido, e sempre que as cores devem ser Cascavel, né? Outra coisa, olha, recebe por ano ali 2 gibizinhos ali contando histórias bíblicas, de Sansão, histórias de Jesus, não é verdade? Então tem dia que não tem aula, tem que parar ali, vamos ler o gibizinho. Não é verdade? Que legal. Tem uma tarefinha no gibizinho para ser preenchido. Olha, ele tem em casa, ele tem que ajudar a mãe a arrumar a casa, limpar, arrumar a cama que você dorme, pelo menos, não é verdade? Lavar a louça que você come, não é verdade? Ajudar a mãe a limpar a casa, que nos dias modernos, hoje já está difícil, né? Você ter uma empregada em casa. São para poucas famílias, não é verdade? Então, no Talento de Jesus tem meninos e meninas, não é verdade? Perfeito. Então, olha, vai casar com alguém, então que ajude em casa. A gente fez uma visita no Talento de Jesus em Lindoeste e, bom, você estava presente lá, né? Mas pelo que a Mar me falou, todos bem organizadinhos, bem educados, sim. Porque a criança, ela busca um ponto de referência nessa idade, né? 7 a 15, né? 7 a 15. Então, ela busca um ponto de referência. Então, hoje, a gente tem uma característica, eu vejo isso até na escola mesmo, né? Na nossa escola profissionalizante aqui. Então, hoje, de 7 a 15 anos, você está numa formação de valores deles. E essa formação de valores, existem muitos pais que trabalham em 2 empregos. E aí ele não consegue dar a atenção merecida para o filho. Não é uma culpa dele. Entendeu? É uma culpa de sobrevivência, é uma questão de sobrevivência, de que o Brasil é um país muito caro para se viver, é um país que a inflação é muito alta, o salário mínimo não é condizente com aquilo que ele deveria receber, as condições do nosso país. Isso é uma coisa clara para todo mundo. Então ele tem que ter 2, 3 empregos ali para ele poder dar conta. E naturalmente essa criança é criada pela rua, criada pelos avós, criada por isso que a formação dele fica. Então ele busca uma liderança. E o Talento de Jesus é perfeito, é cirúrgico nisso. Por quê? Porque tem lá no caso de Lindoeste, o Cadu, que foi o jogador do Cascavel. Exatamente. Né? Ele já jogou a nossa base, né? Já jogou na base. E o Talento de Jesus, ele foi pensado o seguinte, qual que é o detalhe? A gente chegava na base ali, nem todos... o futebol é muito terrível, tá? Se a cada 8 mil, não é 8 mil garotos, é 8 mil que se propõem a jogar futebol. Tá? Um vira profissional. Tá? Então, não tem curso de medicina mais competitivo que isso. Não tem nenhum vestibular. Né? E outra coisa, às vezes, uma coisa que me incomodava muito, tá? Você via a história, vem ali o Castilho lá do Jardim Floresta, bom de bola, 9 anos. Aí vem um olheiro, o que é um olheiro? Um olheiro é o 3º ou 5º na escala da base. Vem aqui, olha, puto, o Castilho é bom de bola. Chama o pai do Castilho e fala, vamos levar ele para fazer um teste lá no Flamengo. Lá no Flamengo, tá bom. Aí, beleza. Leva o Castilho é bom de bola com 9 anos. De repente ele é um pouco mais alto, um pouco mais forte, né? Um pouco mais habilidoso que aqueles garotos de 9 anos, tá? O Castilho passou. Aí o pai já vem, o olheiro já vem aqui alimento. Olha, o Castilho vai ser um craque, nós vamos vender ele para a Europa. Ele vai jogar no Barcelona, vai ganhar 10 milhões de euros por ano. Cara, o que o pai faz? Cara? O pai abandona o emprego daqui, junta a família de qualquer jeito e vai para o Rio de Janeiro. Tá ok, beleza. E vai lá, o Castilho com 9 anos é destaque, com 10 anos é destaque, com 11 anos é destaque, com 12 anos é destaque, com 13 anos, com 14 anos o Castilho não cresceu o que tinha que crescer. Já não era mais o mais forte da turma, já não era mais o habilidoso. Com 15 anos o Flamengo fala bem assim, sem compromisso nenhum, estamos dispensando seu filho hoje. E aí o garoto começa a rodar. Detalhe, ele perdeu o convívio. Primeira coisa que ele perdeu, o convívio da família. Sim. Ele perdeu o convívio dos primos, dos amiguinhos, da referência que ele tinha lá no Floresta. Pode ser no Floresta, pode ser em Lindoeste, pode ser em Catanduvas, pode ser em qualquer lugar. Isso acontece todo santo dia. Beleza? Aí, com 15 anos, ele já criou a ilusão que ele seria o craque da família, o cara que seria o grande mantenedor
da família, o provedor, cara, uma criança. Ele perdeu o convívio familiar, o convívio dos amigos, tá? Ele perdeu toda aquela fase a segunda infância. Isso você pode viver 100 anos. Dos teus 9 até os seus 15, ia ver só uma vez. O Ronaldo falou isso numa entrevista. Ele falou que eu não tive infância, cara, não tive adolescência. Eu jogando futebol, É isso aí. o peso de uma seleção nas costas. Exatamente. Então isso... Tá. O que acontece? Ele começa a rodar. Vai num clube aqui, num clube ali, um clube aqui, um clube ali. Chega com 17, 18 anos, ele não estudou direito. Ele não teve uma vida normal. Cara, o que acontece com ele? Ele tem a primeira grande frustração da vida dele. Não é incomum você ver garotos se perder em drogas, garotos se perder em prostituição, garotos se perderem em coisas não lícitas, tá? Então, o que o Talento de Jesus fala? Fala o seguinte, olha, Castilho tem 9 anos, é um garoto destaque da escolinha do Cascavel, lá no Floresta. Continua brincando, continua se desenvolvendo. Porque o professor que está lá, ele é treinado pela nossa equipe técnica do profissional. Sim. Tá? E ele passa por reciclagem pelo menos 3 vezes por ano. Ele vem para dentro, a gente recicla ele, volta lá, né? Outra coisa, a Copa Aurinegra serve para a gente monitorar. A Copa Aurinegra tem sempre gente nossa acompanhando os jogadores, tá? E aí o Castilho está ali, ele está desenvolvendo, ele viu com o pai, com a mãe, com o avô, com os primos, com os amigos da rua, com os coleguinhas, né? Lá do Floresta, tá? Ou de Catanduvas, ou de Rio do Oeste, né? Ou das cidades que nós temos o nosso Talento de Jesus, tá? Quando ele tiver 15 anos, e realmente ele se desenvolveu fisicamente, se desenvolveu tecnicamente, aí sim o Cascavel aloja ele. Aí ele vai tomar um alto rendimento, ok? Mas aí é o seguinte, ele já viveu aquela fase, já está preparado. E outra coisa, qual que é a ideia de arrumar a cama dele na casa dele? Dele ajudar a mãe a limpar banheiro, ajudar a mãe a lavar a louça? Esse garoto, quando ele for alojado, ele já vem com o nosso DNA. A cultura do... Com a nossa cultura. Entendeste? Então, hoje nós já temos 3 garotos do nosso Talento de Jesus. Nós vamos fechar 20 cidades esse ano. Estamos em 12 cidades. Já temos 3 na base. Caramba! Já tem 3 na base com a gente aqui, no Sub-15. Que veio da onde? Da nossa cultura. Esse garoto ele já sabe que ele tem que arrumar a cama que ele dorme. Na verdade, que ele tem que organizar a fila. É uma formação para a vida toda, cara. cara. É uma formação para a vida toda. Então, esse é o principal objetivo: formar cidadão. Né? Então, o torcedor, na verdade, eu antes de ser Cascavel, eu era Flamengo. Você era o quê? Eu era corintiano. Corintiano, e você? Gremista. Então, o torcedor do FC Cascavel tá ali. O verdadeiro torcedor do FC Cascavel é esse que está vindo no Talento de Jesus. Porque a cada 7.999, a cada 8.000, um vira jogador. 7.999 é cidadão. Esse cara vai ter a carteirinha. Eu tenho uma carteirinha que eu sempre mostro, que é o seguinte, ó. Qual que é o detalhe? Se eu trouxe ela aqui, tá aqui, tá? É a carteirinha de jogador de futebol em formação, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é esse garoto apresentar... Tomara que a carteirinha esteja aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Jogador de futebol em formação. Tá aí, ó. Aí tem todas as informações, tá? Qual que é a ideia, tá? A ideia é a seguinte, ó. Eu tenho o nome do garoto, aqui, esse aqui, ó. O Heitor, tá? Diz o núcleo de onde veio o Heitor, qual a escolinha que ele tá, o nome do pai, o nome da mãe, tipo sanguíneo, tá? E o telefone de emergencial, tá? E qual que é o detalhe? Quando o Heitor chega na escolinha do FC Cascavel, o professor faz a chamada. E a hora que ele coloca um X no Heitor, automaticamente no aplicativo do FC Cascavel, o pai recebe em casa, tá? Ó, seu filho Heitor está conosco. Beleza? Na hora que o garoto estiver indo embora, às 5 da tarde, saída. Seu filho Heitor está indo para casa. Então espera aí, dependendo da distância, você sabe que em 20 minutos, 30 minutos ou 15 minutos ele tem que estar em casa. Se ele não chegou, alguma coisa está errada. O Heitor parou em local não devido ou aconteceu alguma coisa, né? Então isso aqui são uma coisinha. Isso aqui vai servir também para quando o Heitor tiver lá seus 30 anos ou 40 anos. Heitor, você jogava futebol? Pá, se jogava. Ó, como é que você pode? Ó, eu era jogador do Cascavel. Entendeu? Tá aqui, ó. Na verdade. Boas lembranças. Jogador do Cascavel. Pô, o jogador do Cascavel tá aqui, ó. A carinha de anjo do Heitor aqui, ó. Entendeu? Então essa é a ideia, tá? Então é formar o cidadão, formar o torcedor, né? E qual que é a ideia? Nosso objetivo é estarmos aí nos próximos, até 2027, em 70 municípios. Tá? Aqui em toda a região oeste e sudoeste do Paraná.
entendeu? Perto de casa, com a Copa Ouro Negro organizada. São 2 Copas Ouro Negras, são quase 500 jogos por ano que a gente organiza. Caramba. Entendeu? É coisa pra Compete. A molecada sai de manhã. Por que você treina? Por que você. Igual eu falo pros prefeitos. Por que você tem uma escolinha, tá? Lá em Lindoeste, você vai jogar contra quem? Pois é. Na verdade, quem tá te vendo? Então, o UFC Cascavel tá te vendo. Não é verdade? Quando ele vem para a cidade, outra coisa, pelo menos 2, 3 jogos por ano ele vem assistindo o Olímpico, ele é nosso convidado. Ele recebe, passa pelo vestiário, vê lá a roupa, a organização, tudo bonitinho, né? Que legal, né, cara? Ele recebe o time. Cara, é muito inspirador isso. Ele Parabéns, recebe viu? o time ali, quando ele chega lá em cima, ele tem uma Coca-Cola e um pastel. Pronto. Assiste o jogo com a Coca-Cola e um pastel. Legal. Né? Então esse na verdade, assim, eu acho que esse é o nosso maior legado. Sim. Esse é o nosso maior legado. A gente tem um time competitivo? Temos um time competitivo. E falar, vocês não têm sucesso? Como não? Em 2017 nós não tínhamos nada. Hoje nós temos um CT que vale pelo menos 12 milhões. Nós temos uma estrutura organizacional a receber de outros clubes pelo menos mais 10. Então nós temos 22 milhões. Tá? Nós temos um Talentos de Jesus que até o final do ano fecha 20 cidades, está instalado em 12. Só em Cascavel tem 5 núcleos que se transformam em 9, porque tem núcleos que o principal e tem um acessório. Sim. Tá? Só em Cascavel são 1.000 crianças, não é verdade? Nossa. Outra coisa, ó, hoje veio a ordem para mim aqui de cotação. Nós vamos ter 4.000 crianças, tá? A gente vai distribuir agora 4 mil. A gente tem 3 presentes por ano. A gente entrega na Páscoa um presente de chocolate. Dia da Criança, o ano passado foi uma camisa oficial do UFC Cascavel de manga comprida. Tá? E dia 25 foi uma bola oficial do UFC Cascavel, de dezembro. Tá? Então são 3 presentes por ano. Pô, então isso aí. Tem criança que é o único presente que ela recebeu. Tem criança que é mais afortunada, que graças a Deus é mais um presente que ela recebeu. Perfeito. Né? Mas a grande parte é o único presente que ela recebeu. Né? Isso é o nosso desempenho técnico, né? Nosso desempenho social. Né? Aí, beleza, teve a enchente do Rio Grande do Sul. O UFC Cascavel movimentou 34 carretas de donativos para o Sul. Isso é marca, isso é força. Não é verdade? Nós vendemos em média 50 mil camisas por ano. Não é verdade? Então, hoje antigamente a gente fala... O dia que eu fui assumir o Cascavel, eu cheguei lá e fiz o discurso. Falei, se o ano que vem eu pegar o meu carro, sair de lá e vir até o estádio e não encontrar uma camisa do UFC Cascavel na rua, eu renuncio. Né? Não tinha. Para mim comprar uma camisa do UFC Cascavel, eu tive um trabalhão danado. Eu tive que ligar pro Paz, que ele teve que encomendar na Palotina e veio sob encomenda. Né? Caramba! Mas não tinha. Era um modus operandi, era o que podia na época, né? E aí nós montamos, como é que monta uma loja? Não tem dinheiro para loja. Montamos uma Kombi, compramos uma Kombi que vendia cachorro-quente, reformamos e virou a Kombi Beleza, que é a nossa Kombi. Pô, daí para uma loja. Que tá em tudo, né? Tá em tudo. A gente não tinha dinheiro para montar uma loja. Pô, fizemos uma parceria com a prefeitura, colocamos um container na frente da van. Não é verdade? E aí um dia eu estava lá, o Eduardo Passarinho, na época, era o nosso diretor de marketing, nós estávamos olhando ali, chegou um cidadão, nossa camisa era R$120, né? Chegou um cidadão com 120 na mão, ele pegou uma camisa adulta e uma camisa de criança, ele ficou ali. Tá? Qual que ele compra? Só tinha dinheiro para uma, né? Aí o Eduardo falou, nós temos que mexer nisso. Eu falei, tem que mexer nisso. Aí o que fizemos? Cara, naquele momento nós importamos tecido, mandamos para o Paraguai, né? Fizemos a primeira leva de camisas no Paraguai, né? Essa camisa custava R$17, a gente vendeu por R$29,90. No primeiro ano já vendemos ali 25 mil camisas. Falei, cara, achamos o caminho. É camisa pra churrasco, é camisa... Vai dar um presente pra alguém, camiseta do Cascavel. Seguinte, cara, só que é o seguinte, do porteiro ao diretor, todo mundo usa mesmo. Tá? Então é a camisa oficial do UFC Cascavel. Essa aqui, tem essa aqui, ó, essa é a nossa camisa. Hoje nós vendemos ela a partir de R$ 49,90. Né? Então hoje quando você vai... bem barato ainda, né? Quando eu vou caminhar no lago, eu fico contando, a minha preocupação é a seguinte, nós temos que ter a soma de todos os times, tem que empatar com a nossa. Entendeu? Fala, encontrei 5 UFC Cascavel, encontrei um Grêmio. Opa, 5 tá? Então, esse é o pensamento. Né? Valdinei, mas beleza. Aí o menino que quer ser jogador, a gente até entende, mas conta aquela história pra gente do menino que quer ser presidente do UFC Cascavel. Esse aí foi um negócio legal. Quando nós fizemos o primeiro núcleo, foi lá na região norte, né? E aí nós convidamos aí 2 garotos para apresentar. Todo ano a gente presta 2 vezes conta para a diretoria. E eu convidei 2 garotinhos, veio um gordinho e um magrinho, né? Sentaram ali com a gente, falei, no final apresentamos eles, o pessoal gostou, falei, vou jantar com eles, sentei na mesa e tal, e aí tava o menininho, tava eu, o Rudinei Guimarães, que é nosso diretor de futebol lá da Guimatex, né, que é nosso parceirão inclusive,
sentado ali, tal, e os dois garotinhos. Daí começamos a dialogar, e você vai falando, a criança vai se soltando, né? Daí lá pelas tantas, o gordinho, o menininho perguntou assim, como é que faz para ser jogador? Eu falei, cara, primeira coisa, você tem que treinar bastante. Você tem que estudar bastante, tá? Você tem que ajudar seu pai e sua mãe, e você tem que frequentar a escolinha. E se você tiver talento, você vira jogador. Aí o gordinho olhou pra mim e falou assim, para ser presidente. Ele falou, cara, o gordinho, enquanto esse caboclo aqui não vai dar, né? Mas com esse outro gordão eu posso, né, cara? Aí eu falei assim, fechou a conta, achamos o caminho. Nós estamos inspirando o cara que quer ser jogador e estamos inspirando o cara que quer ser presidente. Nós vamos precisar de presidente, nós precisamos de presidente, motorista, nós precisamos de gente aqui, precisamos de advogado, precisamos de comunicador, precisamos do cara que opera, não é verdade? Nós precisamos de gente, não é verdade? Então falou, cara, aí eu falei pro Rudy, ó, estamos no caminho, que nós estamos inspirando os dois. Não é verdade? Sim. O cara quer ser jogador e o maluco quer ser presidente, né? Então, cara, o Talento de Jesus é isso. Eu falo assim, é uma instituição a serviço de Cascavel, né? Daí voltando ao desempenho. Então, o primeiro grande ganho, que eu acho que é onde a gente consegue segurar os acionistas, mantendo, apoiando e incentivando, é por esse projeto social, tá? E o outro agora, desempenho futebolístico. Cara, vamos lá. Nós revelamos o Bitelo, que já rendeu para nós 8 milhões de reais, né? E já rendeu para nós vai render para nós mais 8 pelo menos, tá? E ele não tá, foi só a primeira transferência. Não é verdade? Tirando que, quando fala assim, rendimento, mas também mudou a vida do Bitelo, mudou a vida da família do Bitelo. O Bitelo ganha 1 milhão de reais por mês. Então... 60 vezes de 1 milhão. Né? Então, olha como é que o mundo. O Bitelo em 2017 ganhava 1.500. Em 2020 o Bitelo estava ganhando 30. Em 2022 estava ganhando 300. Agora ganha 1 milhão. Tá? Então, que administre bem, que seja feliz, não é verdade? E que continue sendo esse bom garoto que ele é. Um rapaz super aplicado, profissional de primeira linha, não toma nem refrigerante, né? Quando vem aqui, não deixe de passar na base, visitar os garotos, de visitar o Talento de Jesus, para que seja a inspiração de outros tantos bitelos que há de vir, né? Então nós temos o Paulo Baia, que está no Fluminense, né? Só o ano passado, o Vitão, que está no Fluminense, só o ano passado fizemos 12 negócios com garotos da base, 12. Esse ano já fizemos 4. Entendeu? Então, cara, então tem gente no Brasil, tem gente no mundo já. Nós temos 2 garotos em Portugal, né? Que eram oriundos aqui, que tiveram oportunidade no FC Cascavel, né? Que estão jogando lá. Um é titular, né? Do Santa Clara e outra reserva, né? Nós temos o Vitão no Fluminense, o Paulo Baia no Fluminense, né? Nós temos garoto no Curitiba, temos garoto no Cruzeiro, no Atlético, temos garoto no Corinthians, temos garoto no Red Bull, no Internacional, né? Então, enfim, tem garoto esparramado por qualquer lugar. Qual que é o nosso negócio? Tem talento? É de verdade? E vem um clube grande, cara, vamos fazer uma parceria, leva, deixa 30 e leva. Porque se eu vender um garoto por 1 milhão, é uma coisa, tá? Na mão do Flamengo, esse garoto vale 10 milhões, 20 milhões, né? Então é melhor ter 30 lá. E outra coisa, eu já abri espaço para entrar outra aqui, né? Eu já inspirei. Agora, a semana passada foi um garoto pro Palmeiras, jogou a São Paulo pela gente, já é titular do Sub-20. Caramba. Tem 18 anos. Quer dizer, tem gente no Brasil todo. Então, esse é o primeiro impacto. Já fomos terceiro colocado ano passado no Sub-17, no Sub-15, terceiro colocado no Sub-20, estadual. Jogamos a Copa Sul nos 2 campeonatos, tá? Já fomos vice-campeão do Sub-17 e vice-campeão do Sub-19. 2 vezes no profissional, 2 vezes vice-campeão estadual, 3 vezes campeão do interior, 1 vez terceiro colocado, 1 vez quarto colocado. Antigamente nós comprávamos, lembra, Castilho? No começo nós comprávamos o jogo da Copa do Brasil? Internacional e Princesa, a cidade de Cascavel, o FC Cascavel, comprou o jogo. Internacional e o time de São Paulo, lá, do Rio de Janeiro, não me lembro o nome, compramos o jogo. Agora nós já jogamos 5 Copas do Brasil. O FC Cascavel, depois de 2017 para cá. Essa vai ser a nossa 6ª Série D. Cara, não é verdade? Então, quer dizer, se isso aí não é sucesso, qual que é outro nome de sucesso? Mas isso é ótimo, né? Porque primeiro que você fomenta a sociedade a participar. É o sentimento de pertencimento. Tá, eu tenho um orgulho, cara, de ser cascavelense, de ser acionista, de ser mantenedor e ver que isso tá trazendo um bem pra sociedade. Exatamente. Até porque é o seguinte, se a gente fala, a gente critica, porque a sociedade tem que ter tal coisa, mas
o que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo para curar a sociedade. Então, eu acho que é um projeto fantástico, cara. Parabéns. Você pega, para nós todos, né? Isso não é um sonho de um só, é um sonho de várias pessoas. É um sonho de uma comunidade, é um sonho que nós, sábado de manhã, nós estávamos lá. Agora, qual que é o próximo passo? Agora é hora de dar um outro passo, tá? Por que nós não havíamos transformado o UFC Cascavel numa SAF antes? Nós participamos ativamente da construção da lei da SAF. Eu, Samir, o Alex Galho, o Bruno Domingues, mais o Rude, todo mundo aqui, tá? Porque na época o Romano era deputado federal e ele colocou a gente na comissão. Cara, então nós participamos ativamente da lei da SAF. Só que no primeiro momento fala, cara, nós recebemos hoje lei de incentivo de nós mesmos, né? Fiscal, mais ou menos de 2 milhões. Nós usamos na base. Falei, cara, o Brasil é o Brasil. Se nós se atracarmos esse negócio aqui de cara, nós vamos ter problema. Mas dito e feito, nós não fomos o Cruzeiro, e porque a SAF foi criada para as empresas, para os clubes que estavam em maiores dificuldades. Sim. Cruzeiro, Curitiba, Vasco, né? E tantos outros. Tinha um valor, né, de mercado, enfim. Botafogo. Deu o seguinte, o Cruzeirão tinha 12 milhões de lei de incentivo, no dia seguinte o governo falou, amigo, o promotor falou, não, agora você é uma SA, você não pode usar. Puta, ficou lá. Eu falei, nós só assistindo aqui. Aí o que aconteceu agora? Agora veio uma norma, né? Tá, o Cruzeiro, o Flamengo, todo mundo. Seguinte, a norma é a seguinte, a lei de incentivo não só pode ser usada na base, mas no profissional também. Aí, beleza, agora é hora de ir. Né? Agora é hora de dar o próximo passo, tá? Então, nos próximos 90 dias, nós vamos transformar o UFC Cascavel numa SAF, tá? Sociedade Anônima do Futebol. Não é verdade? Só que vamos continuar com o projeto Talento de Jesus, que é um projeto social, vamos continuar, não muda nada. Só que nós demoramos dar o passo, porque assim, nós já recebemos aqui 3, 4 fundos, que o futebol brasileiro mudou muito nos últimos 10 anos. Tá? Quando nós entramos, o futebol brasileiro como um todo não faturava 5 bilhões por ano. Tá? Este ano só o Flamengo fatura 3. Tá? A Série A, nós estamos estimando que a Série A do futebol brasileiro vai faturar toda ela pelo menos 15. E todo o futebol brasileiro vai bater 20. Tá? E a expectativa é que ao longo dos próximos 10 anos chegue a 120. Nossa. E olha só como mudou o mundo aqui, tá? No Paraná, nós temos a SAF a SAF do Maringá, que já está tendo resultado, né? Nós temos Londrina, é SAF, Maringá é SAF, tá? Paranavaí é SAF, tá? Quem mais que é SAF aqui? Operário está se transformando em SAF, tá? Curitiba é SAF, na verdade. Patriotas está virando SAF. Então é o seguinte, São Joséense está virando SAF. Ou a gente acompanha, ou a gente vai ficar para trás. Sim. E outra coisa, futebol brasileiro, o Brasil como um todo, por esse momento econômico nosso, está muito barato. Não é verdade? O dólar quase 6, não é verdade? Então quando você olha para um fundo americano, um fundo europeu, um fundo lá do Oriente, ou da própria Ásia, o cara olha e fala, cara, umas 10 milhões de dólares, não é nada. Não é verdade? O Flamengo está vendendo ali o Wesley, né, por 300 e tantos milhões de reais, 60 milhões de dólares, 50, 60 milhões, um jogador. Então, quando o cara olha para fora, nossa, cara, então a Atletic é uma SAF que pertence a um fundo europeu. O Brusque foi vendido agora uma SAF europeia. Né? Então, o que o Cascavel, modestamente, humildemente, quer? Cara, o que nós somos bons? Nós entendemos que o Talento de Jesus é um projeto social que tem que ficar na nossa mão. Sim. Tá? Para nós continuar desenvolvendo ele, para continuar sendo um fomentador do UFC Cascavel. A identidade da região também, tá? Né? Então, fomentador do Cascavel. Agora é o seguinte, nós queremos transformar numa SAF, trazer um grande fundo, tá? Estou negociando com 3, tá? Tem 3 grandes fundos, tá? E os 3, a primeira pergunta que eu cheguei na mesa, para mim é um sinônimo de orgulho. Nós que pegamos o UFC Cascavel em 2017 na situação que estava, sentar lá na Faria Lima e sentar com um grande fundo, né? Com um grande banco de investimento, o cara falou assim, umas perguntas aqui, presidente, quanto é que vocês têm de dívida previdenciária? Nada. Trabalhista? Eu falei, até hoje, nenhuma. Né? Imposto atrasado? Nada. Mas o que você tem? Eu falei, eu tenho um pouquinho de dinheiro aplicado. Né? Falei, cara, você não está comprando um troço quebrado, você está comprando um projeto de uma cidade, de uma região. Venha somar com a gente para a gente ser grande. Entendeu? Porque a nossa região oeste do Paraná, aqui, se eu for num raio de 250, transcender a região oeste ou do oeste, eu vou transcender 250 quilômetros, tá? Eu vou até Guarapuava, eu vou até o Moarama, eu vou até a Cidade do Leste, tá? E eu vou até lá embaixo em Pato Branco. Nós estamos falando de 3,5 milhões de pessoas.
população do Uruguai. Quase metade da população do Paraguai. E, modéstia à parte, claro, nós somos o time referência dessa região. Sim. Então, quem vir investir com a gente aqui, outra coisa, um IDH alto, uma cidade maravilhosa, bem servida agora, depois da gestão do Paranhos, por um belo aeroporto. Nós somos, Sim. Nós estamos estratégico. Tá? Então, o que nós queremos? Meu amigo, venha somar com a gente. Nós queremos ser um time de Série A ou Série B. Mas só com o nosso suor e com a nossa capacidade não vai dar. Então, vamos trazer gente da bola. Gente com dinheiro, com capacidade e com visão de investimento. Um time de Série B de futebol brasileiro numa região como a nossa vale 250 milhões. Vale 250 milhões. Como que nós temos um bom poder de consumo. Ok? Nós temos um IDH alto, nós temos uma renda melhor que a melhor. A nossa renda é, sem dúvida, maior que a renda média do Brasil. O nosso IDH é um dos melhores do Brasil. Sim. Aqui nós temos a educação do Paraná é a melhor do Brasil, cara. Passou Santa Catarina. Então nós temos o que vender, nós temos o que atrair, né? Então nós temos um fundo de futebol que tem uma visão de longo prazo, ok? Para vir somar conosco, né? Então, e para esses caras, estrategicamente, é importante termos nós como sócio minoritário. É verdade que nós movimentamos 150 empresários em Cascavel hoje, dos mais importantes, dos mais variados ramos, inclusive com alguns funcionários públicos, né? São pessoas de conduta ilibada. Tanto é que nós montamos a Pódio nós capitalizamos e emprestamos para o Cascavel, tá? Nós estamos a Pódio praticamente há 6 anos, né? Não é verdade? Todo mundo participa de lá, tá? E você sabe que em uma crise, um problema, bastaria apenas um CPF para contaminar tudo 150, né? Uhum. Cara, graças a Deus, redondo, ou seja, conduta ilibada. Na verdade, não só financeira, como social. Quer dizer, quem é que não quer ter um sócio desse? Não é verdade? Então nós estamos negociando, mas não estamos negociando porque a gente quer. A gente quer sair do Cascavel. Não, a gente quer, eu entendo que o futebol mudou. O Cascavel 2017 não é o mesmo Cascavel de 2025. Não é verdade? E o futebol brasileiro faturava 5 bilhões, vai faturar 30 e pode faturar 120. Cara, vamos pegar um pedacinho desse para nós, não é verdade? Vamos ser um time de Série B, vamos ser um time de Série A, não é verdade? Mercado de ascensão, não é verdade? Então, eu entendo hoje que quem está um pouco à frente é o Maringá, que já está na Série C, não é verdade? Nos últimos 4 anos a gente veio junto. 2 anos eles foram vice-campeão, 2 anos nós fomos vice-campeão. Só que o ano passado eles foram ascender a C e nós fizemos a pior campanha nossa da Série D, não é verdade? E novamente eles foram vice-campeões. Então, humildemente, a gente tem que... Olha, Maringá deu um passo à frente. Por quê? Maringá é uma SAF. O orçamento do Maringá esse ano, o nosso orçamento, com tudo, lei de incentivo, recurso de acionista, patrocínio, venda de camisa, show, aquela confusão toda que você vê aí, tá? Vai bater 10 milhões de reais. O Maringá está projetando 28. Caramba. Ué, tem uma SAF que está carregando. Então, fica mais fácil, não é verdade? Mas diluíram lá. Como é que é a regra? Dividir para governar, né? Não é verdade? Dividiram as ações, puxaram mais dentro e governaram, né? Então, da mesma forma, o que nós precisamos aqui em Cascavel? O pessoal da SAF falou, vocês precisam, do fundo de investimento, vocês precisam ter a concessão de um estádio. Ou Olímpico, ou Ninho da Cobra, ou o projeto de fazer um. Nós estamos negociando com a prefeitura, gente. O Olímpico precisa ser modernizado. Ele é uma arena hoje cara, né? Uma cara sem atrativo, o cara fica longe, né? O visitante aqui, a gente não bota medo de nenhum visitante, não é verdade? A gente vai jogar em Ponta Grossa, cabe 8 mil pessoas lá. Com 4 mil vira um inferno. Fomos jogar com a Aparecidense lá, 750 pessoas no estádio, um inferno. Que fica aqui, ó, na beira do campo, né? Nós botamos, nosso público médio aqui, em média, o ano passado foi 8 mil pessoas. Não é verdade? Cara, e não faz cócega, com perdão da palavra, no Olímpico, que cabe 34 mil. Então, tá aqui, por que eu vou ter sócio torcedor em Cascavel? Ó, o jogo é às 16 horas. 15h30, eu levantei de manhã, fiz churrasco, almocei, limpei a churrasqueira, fui dar uma cochilada, acordei 3h30. O jogo é 4 horas. Eu posso ir pro estádio, que tem vaga para mim. Se eu tivesse um estádio menor, uma arena de 8 mil lugares, 10 mil lugares, na verdade, não vai. Aí eu tenho sócio torcedor. O Operário lá tem 5, 6 mil sócio torcedor pagando R$150 por mês. Garante uma renda recorrente de quase 1 milhão por mês. Dinheiro para ter um time de Série B. Entendeu? Então são coisas que nós vamos ter que cumprir, são caminhadas. Porque assim, eu estou o presidente do Cascavel,
ok? E entendo que essa é a minha missão. Mas eu também entendo que talvez eu seja como Moisés. Eu vou atravessar o deserto e não vou pisar na terra prometida. Vou vê-la. Ali é a terra prometida, mas você não vai pisar nela. Tomara que não Não, demore mas 40 anos. não, eu digo já foram 8, né? Entendeu? É um processo de construção, não é verdade? É um processo de construção, de amadurecimento, né? Cara, se você olhar hoje assim, o que a gente tem, né? Dentro do UFC Cascavel, nós temos um programa de gestão que é nós e o Flamengo. Não é verdade? Nós temos nossos balanços todos auditados, não é verdade? Nós temos assim um plano de contas caprichadinho, nós temos centro de custos, né? Na verdade, tem toda essa confusão aí, cara, tem essa engrenagem para funcionar, tem que estar organizada, tem que estar azeitada, não é verdade? Tem que ter funcionário comprometido, tem que ter diretor comprometido, não é verdade? Aparece o Valdinei, mas, cara, por baixo de mim tem um exército, tá? O interessante é que aí envolve muito a questão do propósito, né? Ué. Não é simplesmente é um time Não de é futebol, não. É um propósito de uma cidade, é um né? conceito, é uma instituição, na verdade, né? E nós não estamos preparando. Era muito fácil. Pegou a grana do Bitelo, em vez de comprar um CT e estruturar um CT, que hoje, por metro quadrado, vale 12 milhões de reais, tá ok? Mete no time e é campeão paranaense. Beleza, outro ano acabou o dinheiro. Aí não tem dinheiro nem para manter o time e nem para manter, nem para lugar de treinar, não é verdade? É um projeto, né? Então, estamos preparando para a próxima geração. É um projeto, né? E esse é o segredo da coisa, né? E lá na frente, nós vamos ter que tomar algumas decisões difíceis, tá? Estamos preparando o time para isso. Gente, você que chegar um dia e falou, a partir de agora é o seguinte, virou SAF, vai vir um doido aqui que vai aportar 100 milhões de reais para melhorar o nosso CT. Porque, cara, eu tenho que ter um CT arrumadinho. Nosso CT conseguimos o título de clube formador. Existe mais de 700 clubes no futebol brasileiro, tá? Olha, faz a conta comigo. Tem 20 na Série A, 20 na Série B, 20 na Série C. Aí já deu 60, correto? E mais 120 na Série D, tá? Então nós estamos em 180 clubes, tá? Dos 700, apenas até o nosso último número é 42 com o clube formador. Ou seja, tem 20 clubes da Série A, 20 da Série B, e dos 60 das 3 principais séries, 18 está sem o clube, 19, porque nós temos um. Nós somos na Série D e temos um. Então, apenas 42 clubes têm o título de clube formador. E o que nós estamos chegando, eu falo para os caras, não é ponto de chegada, é ponto de partida. Nós conseguimos o mínimo necessário para certificar. Mas eu tenho que estar lá, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar o meu alojamento, eu tenho que melhorar a minha lavanderia, eu tenho que melhorar o meu refeitório, eu tenho que melhorar a minha questão de escola. Dentro do UFC Cascavel nós temos, lá dentro, tá? Da base, psicólogo, nutricionista e pedagogo. Lá dentro, exclusivo. Até porque lida com criança lá também. Jovens, adolescentes, né? Então, cara, eu tenho que melhorar o meu compliance. Cara, eu falo, não é ponto de chegada, não comemorem. É ponto de partida. Eu tenho que melhorar meus campos, eu tenho que deixar mais bonito, mais agradável, entendeu? Aqui lá tem que ser confortável, né? Eu tenho que imaginar, imagine o seguinte, eu tenho que fazer o meu CT, é muita criança humilde. Né? Nós temos um caso, a gente não comenta, mas temos um caso aqui de uma criança, um adolescente, que ele daqui foi para a Bahia e foi assassinado lá na Bahia. Por quê? Porque ele estava em local de alto risco, entendeste? E nas férias ele foi para lá e foi assassinado. Perdemos nosso jogadorzinho. Caramba. Entendeste? Então aconteceu lá dentro, né? Nós temos garotos aí que vêm jogando de clube em clube, cara. Quando o cara chegou aqui, ele está 3 anos, com 15 anos, 3 anos sem ver a família. Então, por isso que eu falo, o talento de Jesus é para segurar a criança em casa, dar o direito da criança ser criança. E se ele tiver talento suficiente para virar um jogador de futebol profissional, aí sim, quando ele tiver 15 anos, aí ele vem para o alojamento. A formação e pertinho de casa, né? A formação no ambiente seguro também. Exatamente. Né? Então, o ponto, nós fizemos muita coisa, mas tem muita coisa por fazer. Tá? É só o ponto de partida. Cara, eu olho assim e falo, meu Deus, dá-me força, porque a batalha, cada dia que você, é o famoso assim, né, aqui eu sempre falo assim, gente, ó, profissionais fizeram o Titanic, amadores fizeram a Arca, vamos fazer a Arca. É um lema que eu uso lá dentro. Mas eu tenho Concorda comigo? Profissionais fizeram o Titanic, afundou aquela merda. Né? E amadores fizeram a Arca, nós estamos fazendo a Arca, entendeu? Mas sabe que eu tive um dia, eu tive a oportunidade de participar de um adesivaço com o Aldinei.
E eu pensei, beleza, né, a gente vai estar lá, vai entregar uns adesivos e tal, bem tranquilo, né, pá, isso aqui. Cheguei lá, o homem tudo suado e correndo e adesivando, traz aí, não sei o que, abordando o carro. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara. O mínimo que eu espero de todo mundo aqui é a mesma coisa, né? Cara. Eu assim, tomara que esse cara não me... Né, o presidente, mas, cara, que não me cobre mas, cara, tanto. é o seguinte, eu sou o cara que mais compra camisa do UFC Cascavel. Sabe por quê? Porque é o seguinte, você só pode ser aquilo que você é, né? Então, assim, eu nego, eu vou lá e compro, passo o cartão, sou o maior comprador de camisa. Compro, não sai um palito do Cascavel, tá? Quando o Cascavel vai viajar, eu pago quando eu vou com o time, eu pago meu bilhete aéreo à parte, pago meu hotel à parte, minha refeição à parte. Porque, cara, exemplo, cara. Exemplo arrasta, não é verdade? É isso aí. Exemplo E a arrasta. paixão pelo projeto também. Cara, exemplo né? arrasta. O cara folgadão, o cara vai lá, né? Outra coisa, agora estamos no jeito de monetizar. Falei, como é que vamos monetizar o adesivaço? Tem que monetizar aquilo, né, cara, pro Cascavel, né? Pô, ali é um baita lugar para você fazer degustação de produto, né? Sim. Então estamos negociando aí com o pessoal de sorvete, negociando com o cara, você quer ir lá? Cara, o cara é uma máquina, o cara é um monstro, meu Deus do céu. Suco! Pô, cara, quer monetizar teu suco? Vamos botar lá. Patrocinar o água, adesivaço. água, monetizar, entendeu? É muito mais, outra coisa, além do fato de ser muito mais simples, muito mais fácil você colar um adesivo, tá? Quando você chega oferecendo alguma coisa, né? Vou te dar, quer um sorvetinho, cara? Posso colar adesivo? Claro. Né? Então, outra coisa importante, né? Quando a gente começou a adesivar, cara, era difícil você adesivar um carro. Pô, de cada 10, 2 deixavam, né? Agora é o seguinte, de cada 10, 9 deixam. Porque o cara vê, o Cascavel, né? Né? Sim. Então, cara, é um processo, sabe? Igual você me falou, olha, eu estou presidente e eu quero ser o primeiro presidente da era profissional. Eu quero ser lembrado lá na frente, falar, pô, esse cara foi o primeiro presidente da era profissional, entendeu? Da era profissional da gestão, né? De ver aquilo como um negócio, de centro de custo, não é verdade? É um legado. Um legado, olhar, eu olho para o Bonamigo lá, o Bonamigo é outro empresário, o Bonamigo foi uma família tradicional que gosta de jogar futebol, o Bonamigo tentou ser jogador de futebol, e lá nas tantas, ele chegou para o Rio de Janeiro, no CFZ do Zico, lá na frente ele falou, vou estudar. Tinha condição, votou e é um grande empresário. O Rudy, o ex-jogador de futebol, que teve sucesso na carreira, né? E o Bonamigo, ele sabe, cara, ele tem o centro de custo dele lá. Ele tem que jogar para fora pelo menos 12 moleques por ano. Entendeu? Tem que revelar. É um negócio, gente. Eu falo assim, o cara liga lá, o Castilho fala, pô, Valdinei, tem um garoto aqui que é craque de bola. Cara, tem vários tipos de craque de bola. O craque de bola do colégio, o craque de bola da rua, o craque de bola da vila, e o craque de bola da cidade e o craque de bola do Brasil, né? Então o cara é um bom garoto no colégio, na sala dele, depois na vila dele, depois na cidade dele. E quando ele chega ali, mistura com os outros, ele fica normal. Eu falo, a gente testa todo mundo, mas vem por indicação e fica por qualidade, tá? Então não me ligue. E eu falo pros caras, eu mando pra cá, o que você tem que dar pro cara? Comida boa, ambiente bom e condição do cara treinar em condições iguais. Agora ele só fica se ele tiver talento. Tá? Valdinei, eu quero trazer uma ideia para reflexão aqui, até porque a gente está falando de empreendedorismo, né? No caso, empreendedorismo para o futebol. Mas, olha só, todo esse projeto que impacta positivamente a sociedade, gera cidadãos conscientes, né? Melhores, né? Responsáveis, melhores, e ainda se ganha dinheiro, certo? Para retroalimentar a roda. Exatamente, mas assim, tem muita gente que vê um empresário com uma visão ruim. Ele tá explorando, ele tá não sei o que, mas na verdade não. O empresário gera riqueza e não tem problema nenhum em fazer negócio, em ganhar dinheiro, bom, todo mundo ganha. Quando eu era presidente da SIC, que eu fui presidente da SIC em 2007 e 2009, sempre que tinha um programa policial que falava assim, empresário foi pego. Eu mandava um ofício para a empresa de comunicação. Veja bem, o que é empresário? Empreendedor que gera emprego, renda, né? Gera imposto, tal. Olha, esse cara que estava envolvido com falcatrua, esse cara não é empresário, esse cara é estelionatário, esse cara é bandido, entendeu? E quando você denomina esse cara como empresário, você está ofendendo todos os outros que não são. Por favor, se retrate. Fazia toda semana, assinava ofício. 2, 3, não é empresário.
Na verdade, o cara tava disfarçando como empresário. Perfeito. Mas, cara, empresário é o cara que chega de manhã, como nós aí, 7h30 da manhã tá na bodega, tá? Quantas e quantas vezes nem almoço? Eu não almocei pra estar aqui hoje. Eu mandei uma mensagem 4, 5 horas da manhã hoje. E aí, tá confirmado o podcast? Respondi. Ele respondeu 5h30 da manhã. Sim. Já tava voltando do lago. Já tinha dado uma volta no lago. Caramba. Entendeu? Mas como eu falei pra você, eu não sou regra, tá? Eu sou exceção, eu não durmo. Entendeu? Então, mas assim, o empresário é o cara que coloca o dele na reta, não é verdade? Quando eu tô à frente do UFC Cascavel lá, o Castilho, ele é só acionista, beleza? Eu não, eu sou o presidente. O meu patrimônio responde. Então, se der errado, vai dar errado primeiro pra mim. Não é verdade? Então, o empresário é o cara que coloca o dele na reta, que aliena em banco, o cara que faz contrato, que faz negócio para gerar emprego e renda. E se sobrar, ele leva alguma coisa. E reinveste no negócio. Cara, não é fácil. Outra coisa, outro grande problema, tá? As novelas, tá? Todas elas, tá? Demonizaram muito o empresário. Geralmente o vilão da novela é o empresário. Sim. Não é verdade? Cara, tá tudo errado, velho. É o contrário. O empresário é o cara que gera, que faz a máquina girar. Entendeu? O cara que empreende, de todos os níveis e tamanhos, tá? O tiozinho ali que tá vendendo ali, que tem o cachorro quente, é empresário para mim, tá? É tão importante quanto o maior empresário brasileiro hoje, lá, o pessoal fugiu lá, da Ambev lá, fugiu o nome dele lá, o Jorge Paulo Lemann, tá? Tanto faz, tanto um quanto o outro, para mim é empresário igual. E o risco, né? Pega o Lemann mesmo como exemplo, né? O Lemann investiu um dinheirão na Americanas e por causa de uma má gestão, de conferir, outra coisa, beleza, tudo que ele fez até então de positivo, o povo pau nele no negativo, né? Eu sempre falo assim, eu gosto muito de ler biografia. Eu leio muito, sempre que eu leio biografia e filme de história de empreendedor, é o que eu curto, tá? Li uma biografia do Richard Branson, lá, o maluco da Virgin. Ele falou assim, quebrei 3 vezes na Inglaterra. Eu falei, quebra uma vez aqui, vem aqui quebrar no Brasil com juros de 14,5% ao ano. Quebra aqui que eu quero ver se é bom. Entendeu? Quebrar na Inglaterra com juros negativos? Mas credo, não é verdade? Mas credo. Quebra aqui, Valentão. Né? Quero ver você contar essa história aqui. Esse é bom mesmo, vem aqui o Brasil. Vem aqui, quebra uma vez aqui. Né? Primeira coisa aqui, ó, o Brasil foi feito para banco. O Brasil não foi feito para empresa. Então é o seguinte, hoje teve uma lei, cara, a lei da falência era uma esculhambação. Tá, beleza. De repente, criaram uma lei de recuperação judicial, famosa. Tá, beleza. Demorou 5 anos para os bancos arrebentarem com ela. Não é verdade? Então, alienação fiduciária. Cara, alienação fiduciária não entra em recuperação judicial. Agora a hipoteca também não vai mais entrar. Cara, ou seja, primeiro preserva o governo, depois os bancos, depois o trabalhador. Isso aí. Cara, o Brasil não é para amador, né? O Brasil é para profissional. Aqui no amador aqui se arrebenta, tá? Eu acho que se o empresário brasileiro que tá ali sofrendo, batendo, igual nós, né? Batendo cabeça aqui, não sei se o cara abriga empresa em qualquer lugar do mundo. Mas é muito comum ser brasileiro fazendo grande sucesso em qualquer canto do mundo. Vai moer. O cara, a gente trabalha igual uns loucos, alucinados para trabalhar, não é verdade? Então, cara, você pega uma taxa de juros, cara, lá fora não faz sentido, tá? Não faz sentido o cara pegar um dinheiro, cara, Selic é 14,25. O que você pega Selic? Selic mais 4, dá 18, dá 19, dá 20, dá 1/5, tá? Cara, o que negócio que dá 20% ao ano líquido? Eu tenho um amigo meu que fala assim, o empresário brasileiro tá muito mais pra MacGyver do que pra Schwarzenegger. É verdade. Os antigos vão entender a piada, né? É verdade. Então, muito cara... inventando solução do que... E aí, você pega um empresário, cara, quem toca, você pode... Não só empresários, tem muito funcionário público envolvido, tem muito profissional liberal, que também, para mim, é um empresário, tá? Quem está envolvido em Rotary é empresário. Quem está envolvido em ação comercial é empresário. Lions, empresário. Quem está à frente, quem é o presidente da PAI? É empresário, tá? Quem é o presidente da Pofilab? É empresário. Cara, é esse o cara. Quem está envolvido no UFC Cascavel é todos nós ali, cara. Aliás, se os brasileiros... Do bom, né? Se os brasileiros hoje, os empresários do Brasil falam assim, quer saber? Cansei. Manda merda. Dane-se todo mundo aqui, eu não vou fazer mais nada. O Brasil quebra. O Brasil quebra. A PAI, cara, presta atenção.
Qual a diferença da escola da PAI? Eu não tenho filho especial, mas um dia eu estava na SIC, quando eu era presidente da SIC, o Wilson Basso, que foi presidente da minha sequência, na PAI, era meu diretor de indústria, vice-presidente de indústria. Tá? E aí os caras, você vai ser prefeito? Eu falei, não vou ser prefeito. Se algum dia você é diretor da PAI. Aí o Wilson viu isso, o dia que ele assumiu a PAI, falou, pois é, eu vim aqui cobrar o seu compromisso aí. Você falou que ia ser diretor da PAI, eu falei, Wilson, pelo amor de Deus. Eu tinha acabado de me mandato, foi 2007, 2009, 2011, assumi uma PAI. Ganhamos a PAI, cara, uma dificuldade danada, a PAI arrebentada. Eu falei, vamos comemorar bastante, porque a hora que a gente sentar ali para assumir, cara, e dito e feito. A PAI tava devendo tipo 1,5 milhão, ferrada, enrolada. E aí falei, cara, como é que vamos tirar a PAI desse buraco? Né? Não tinha dinheiro para férias, tinha 10%, estava atrasado, não tinha dinheiro para salário. Aí eu fui lá no Guido, era presidente do Cicobi, falei, Guido, precisamos de 1,5 milhão. Ele falou, cara, para a PAI eu não posso dar, mas se você e o Wilson assinar de avalista, eu empresto. Cheguei em casa com o contratão, falei, mulher, assina aí, o que é isso? De avalista da PAI. Ela falou, além de trabalhar de graça, a gente vai avaliar. Falei, amor, é o seguinte. Eu tenho um plano. Se Deus não... Falei, não é plano não. Falei, se Deus não consertar a PAI, não vai ser nós que vai consertar. Falei, tem boa vontade, entendeu? Da nossa parte, e ele sabe o trabalho que é aquilo, né? Fizemos, né? O Wilson e a Amanda, eu e a Márcia assinamos, pegamos 1,5 milhão do Cicobi, tá? De avalista da PAI, e botamos lá. Começou a girar. Cara, providência divina, velho. Em 6 meses a coisa equilibrou. Falei, chegava um maluco lá, o Castilho foi lá, não sei onde, ganhou uma competição lá, ganhou um cavalo. Chegava, eu queria doar um cavalo, papai. Falei, muito bem, muito obrigado. Vamos rifar o cavalo. Bota o cavalo atrás para as crianças. Aí chegou um doido lá, ganhei uma moto. Doava moto para papai. E rifa lá. Tá. Aí um dia o Alfredo Kaifler, meu amigo, o Alfredinho, ele vai lembrar dessa história. Eu estava negociando com ele seguro. Eu estava entrando no carro dele, um negócio, uma Volvo, né? Uma Volvo XC60, assim, meio usada, com, sei lá, uns 5, 6 anos de uso. Eu falei, eu pago tanto, assim, por esse dinheiro eu dou ao papai. Eu falei, pois não. Eu aceito. E ele doou ao papai, fizemos uma rifa. Cara, providência. Ele bancou o valente. Por esse valor eu dou ao papai. Eu falei, pois bem, eu aceito. E ele doou aquele carro. Cara, então é assim, sabe? Então, empresário, cara, é uma coisa diferente. Empresário é o maior bem que um país pode ter. Entendeu? Então a gente maltrata nossos empresários, como, né? E dando, primeiro, não valorizando-os como tal, né? Segundo, colocando no mesmo pacote de um monte de bandido, não é verdade? Sim. Então, cara, tem valores. Empresário, para mim, é o maior valor que um país pode ter. Super-herói, né? É o super-herói. Cara, é um super-herói. Cara, eu não sei o que é trabalhar. Eu falo pra minha mulher, você casou com o cara errado. Você devia ter casado com um funcionário público, ia chegar às 18h05 em casa e já leu o jornal. Falei, cara, eu nunca chego em casa antes das 20, cara. Nunca. Entendeu? E nunca saio de casa no horário, entendeu? Sempre sai 7h30, tô atendendo a coisa, 8 horas tô na rua já, 6... 4h30 tá respondendo mensagem. Não, cara, mas eu não sou, e nesse quesito, não é só eu, cara. Todos os meus parceiros, todos os amigos nossos aí do Cascavel, tudo leão, cara. É tudo leão, rapaz. Eu não vejo ali esse povo que tá com a gente ali, que coloca seu rico dinheirinho, seu tempo, né, a favor da comunidade. São tudo gente que estão ali envolvido realmente, empenhado para gerar negócio. Cara, a 14,25% de taxa básica de juro, uma carga tributária maluca que muda todo dia, não é verdade? E com a reforma vai ficar muito pior? Vai ficar pior. E a gente, cara, vamos aguardar. Vejamos os próximos capítulos. Aí a sociedade olha e fala assim, por que tá fechando tanta loja aqui no centro? Tanta loja tá vazia, tanta sala para alugar, por que será, né? Para empreender não é fácil. Não é fácil. É verdade? E é muito mais fácil você ter se você tiver uma classe média, o que sustenta um país, na minha visão? Uma classe média consumidora, tá? Uma classe média forte, organizada, consumidora, tá? Os bilionários são bilionários. Esse cara come 5 vezes por dia, ele vai ter uma McLaren, nem produz aqui. Não é verdade? O cara tem um jato, beleza, tudo bem. Mas o que mantém mesmo é nós, é o povo consumindo, cara. O cara é a loja vendendo, aquela coisa toda, né? Então, quando você pega lá o Maranhão, 1.200.000 pessoas de Bolsa Família, de algum tipo de bolsa. Carteira assinada, 600 mil. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Não é verdade? Não tem como esse lugar dar certo. Essa conta não fecha. Né?
Semana passada tivemos uma reunião nossa aqui, a gente faz uma reunião mensal de avaliação de resultados. Pegamos o nosso diretor da fazenda, que cuida das fazendas nossas. Falei, cara, por que tanto diarista nesse negócio aí, cara? Né? Tipo, era quase 40% da despesa de RH era diarista. Falei, cara, vai lá contratar um. Convence um cara a vir trabalhar para nós aqui, entendeu? Ele está recebendo Bolsa Família, Vale Gás, cesta básica do município, tem 2 filhos, recebe mais 150, ele já sai com R$1.500. Aí ele prefere fazer bico. Aí você fala trabalhar assim, informal. faz um MEI. Não dá. Não. Se eu fizer o MEI, eu perco. Cara, tá nesse nível. Eu falo, o talento de Jesus. Algum dia, lá na frente, quando a gente deixar de ser, quando a gente formos mais velhinhos, né? A gente vai ver assim as meninas, os nossos meninos do talento de Jesus, lá casados, né? E ajudando a mulher em casa, não é verdade? Cara, eu levanto o dia da minha cama e arrumo minha cama. Eu tenho empregado em casa e arrumo minha cama. Porque aprendi a fazer isso. Eu não consigo sair do quarto sem arrumar a cama. A mulher levanta, eu arrumo a cama. Entendeu? É hábito. Eu chego, a cama, ajeitei, tá? Cara, minha terapia é lavar louça. Eu tô no domingão à tarde, lá, o domingão, hoje eu já vou lavar a louça. A empregada vem, deixa que eu vou lavar aqui. Tá? Terapia, porque aprendi a fazer isso. Tá? Então esses talentos de Jesus nossos aqui, amanhã depois vão ajudar a mulher em casa. Vão ser melhores maridos. Até porque, cara, não tem empregada para todo mundo. Não. Né? E outra coisa, e consigam empregada hoje. Né? Além de ser cara, na é verdade, tem a dificuldade. Quem não quer registro? Não todas, obviamente. Fazer a diarista, né? Não todas. Sim, não tá generalizando. Ou diarista, ou tô pendurado no bolso. Em algum tipo de bolsa. Então nós, como cidadãos, como pessoas de bem, como pessoas que têm o objetivo de pensar a sociedade, né? Você pode ver que a gestão do país está vindo agora para a nossa geração, né? É verdade? Sim. O Paranhos da nossa geração, não é verdade? Sim. Tem a nossa geração, né? Os nossos deputados Alcim Padovani, nossa geração, Fernando Jacobo, nossa geração, Ratinho, da nossa geração. A gestão do país, a gestão das empresas, de verdade, não é verdade? Daniel Dirani, o Danielzinho, da segunda geração que está assumindo, não é verdade? O pessoal aqui da segunda geração das construtoras, não é verdade? Agora que estamos assumindo, o que nós vamos deixar para a próxima geração? Não é verdade? Então nós vamos ter que consertar esse troço aí. Nós vamos ter que falar, gente, vem cá. Primeira coisa, eu acho que a verdade liberta. Tá? Então nós não temos 6% dos empregados, nós temos 32%. Que nós temos os 6 e mais 26 de bolsa. Correto? Perfeito. Então a política interessada em manipular números, né? Só conta como desempregado aquele que procura emprego. Não. Conta como desempregado para mim, quem recebe bolsa e quem está procurando emprego. Então nós estamos com 32. Primeiro ponto. Segundo ponto, cara, o auxílio é para aquele momento difícil que você está passando. Rapaziada, diga que esse conceito meu, tá? Beleza? Não é para generalizar, não é os que andam comigo, nem todos pensam assim. É Valdinei pensando, tá? Auxílio é para um momento difícil, tá? Então, assim, é muito difícil. Então, outra coisa, nós temos que desenvolver a cidadania para esse cidadão falar, não quero mais. Né? A questão do empoderamento do cidadão. Eu não preciso mais. Muito obrigado, foi útil para mim, eu não preciso mais. Tá? Beleza? Então, o cara, ele vai lá, ele está num momento difícil, ele recebe o auxílio, ele pode ter um emprego formal, tá com a carteira assinada e recebendo auxílio. Não teríamos esse problema. Porque aí nós estamos empoderando o cara. Eu não preciso mais, muito obrigado. Aí é cidadania. Tá? Isso. Outra coisa, tá recebendo algum tipo de auxílio? Cara, aí agora eu vou ser polêmico, tá? E não vota. Perde direito a voto. Né? É meu conceito de direitaço, entendeu? Entendeu? São coisas assim que, na Europa é assim, na Dinamarca, nós temos que copiar quem? Os bons, né? Não temos que copiar Cuba, né? Como os outros. Juntos, entre aspas, juntos junto dos bons que a gente fica melhor. Né? Então, a Dinamarca, o cara está recebendo auxílio, não vota. Entendeu? A Dinamarca, o cara está recebendo auxílio. Isso daria um impacto. Porque o auxílio é como se fosse uma compra de votos, exatamente, né? Quer dizer, vou manter aqui porque me interessa. Hoje foi uma certa líder de governo, tá? Ministra lá da Casa Civil, falando, olha, independente do que acontecer, Bolsa Família e o pé de meia está garantido. O que ela está fazendo com isso? Opa, aqui está comprando voto, está tentando, né? Não é, tá errado.
Tá errado. E outra coisa, nós como cidadão, né? Nós como cidadãos, né? Temos que pensar assim, não é verdade? Olha, o cara pode receber a bolsa, qualquer tipo de bolsa. O cara está em dificuldade, recebe. Mas não tira, se o cara arrumar um emprego, o cara perde a bolsa. A própria Bolsa Família é um conceito bem liberal, né? Aí você começa a entrar em algumas discussões. Mas é amadurecimento de sociedade. Pro nosso Polideia Cash né? sobre uma renda básica, né? Mas a renda básica é um conceito liberal, né? Agora vamos pensar outra coisa aqui, outra coisa, tá? Na PAI, por exemplo, tá? Olha como é que o empresário sofre inúmeras pressões, tá? Existe assim uma parte, se você tem empresas acima de 100 funcionários, você tem que ter a cota, você tem que ter o especial. Sim. Você tem que o menor aprendiz. Beleza. Daí assim, nós temos na PAI 400 alunos que, cara, por direito de nascença, eu entendo que tem direito a receber um apoio. Perfeito. Beleza? Só que se esse garoto que está lá, tá? O Gui trabalha com a gente no Cascavel. Nós temos um garoto especial no Cascavel. Funcionário do Cascavel. Tá? O Gui, ele é especial. Só que a família dele, para o Gui poder trabalhar e se desenvolver, a família abriu mão do salário mínimo que ele teria direito. Porque o governo disse que se ele arrumar um emprego, ele perde. Agora se coloca na posição dessas famílias, tá? Você tem o Gui em casa, tá? O Gui é um excelente garoto, tá? Aí o Mufato, perdão a palavra aqui, o Mufato, meus amigos, o Mufatão, o Irani, tá? Todo mundo, nós aqui do nosso grupo, desesperado para contratar, porque eu tenho que cumprir cota, senão o Ministério chega e larga ali mútuo. Sim. Tá? Eu chego lá e falo, eu já vi abordagem de criança especial com a mãe no mercado. O gerente fala assim, você não quer trabalhar com a gente? Desesperado para cumprir a cota. Sim. Daí a mãe fala bem assim, se ele empregar, se você registrar ele, eu perco a bolsa. Cara, tá errado. É um negócio que não funciona, né? Tá errado. E outra coisa, eu vou multar você porque você não consegue cumprir a cota. Olha que estupidez de país. Não é verdade? Cara, eu briguei lá. Cara, eu dei tipo de assim, dedo nesse negócio. Eu tiro o dinheiro do seu bolso e te dou uma varinha porque você não consegue pagar a multa. Né? Quando eu tava na PAI, cara, eu briguei. Eu fui pra Brasília, eu mandei carta pra deputado, pra Ministério do Trabalho. Cara, falei, gente, o garoto, ele por direito, tá? Porque é difícil pra família, né? Sim. Ele já tem direito a esse um salário por mês. Eu acho que é justo. Ele nasceu especial, nós temos que ajudar. Mas ele deu a oportunidade desse garoto se desenvolver. Sim. Deixa ele trabalhar infeliz. Pra ele se socializar, né? Pra ver a socialização dele. Vai lá ver o Gui pra você ver. O que mudou, o que avançou esse garoto, o que melhorou. E outra coisa, o que esse garoto faz pelo nosso ambiente. E outra, ele se sente valorizado, se sente empoderado, E mais né? do que isso, eu vou mais longe do que isso ainda, Valdinei. Eu concordo com você, eu entendo as tuas palavras, mas eu vou mais longe do que isso. As pessoas têm um conceito no Brasil de que trabalhar é ruim. E trabalhar não é ruim. Trabalhar é desenvolvimento. Trabalhar é desenvolvimento. Dignifica o homem, dignifica, né? O trabalhar vai te fazer evoluir, vai te fazer ler mais, vai te fazer estudar mais, vai te fazer evoluir, vai te fazer outras coisas. Então, sempre quando a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar em trabalhar. Então, assim, eu sinto muito por essa mãe ou esse pai que não permite com que o filho especial trabalhe só porque ele vai perder a bolsa. O governo poderia deixar ele receber. Eu concordo com você, show de bola, concordo. Mas, poxa vida, deixa ele trabalhar para ele desenvolver. Mas o negócio tinha que ser mais simples, tá? O garoto sai de lá, veio trabalhar, não se adaptou, não perdeu o emprego, tá? Automaticamente, a hora que ele baixou a carteira dele lá, deu baixa no CLT dele lá, automaticamente, tinha que cair no benefício. Não, o pai tem que fazer todo o processo. E aí o governo demora 2 anos de novo para poder acatar. Você entendeu? Aí o pai fala, putz, eu gostaria que meu filho trabalhasse. Mas vai que não dá certo. Vai que não dá certo. E daí é o seguinte, eu vou ter 2 anos. Tem que esperar a demora do governo. E outra coisa, e correr atrás. E pra tirar, mas pra tirar é no mês seguinte. Não demora 2 anos pra tirar, né? Se demorasse 2 anos pra tirar... Você entendeu? Então coisas que o Brasil ele engessa de um jeito que ele faz de tudo para não dar certo. Não é verdade? Então, cara, nós somos assim um pouco vítimas do processo, tá? Eu como brasileiro, falo, puxa vida. Lá vamos nós de novo, né? Tem um nome pra isso, né? O processo de tal, dizendo assim, é um processo inteligentemente burro. Exato. É um processo, mas no final o resultado é um resultado burro. Cara, agora há pouco nós temos aqui uma empresa, nós estamos investindo, nós montamos uma empresa chamada Energimbo, tá? Nós investimos, né? Na época nós investimos $5 milhões. E eu fui lá agora, estamos trazendo um fundo inglês que quer investir R$1 bilhão. Beleza? Caramba. Só que é o seguinte,
para tirar as licenças nos órgãos ambientais. Cara, um ano, entendeu? Saiu uma licença a cada 3, 4 meses. Cara, eu falei, cara, é a chance os 2 rios mais poluídos do Paraná estão aqui. É o São Francisco Falso e o São Francisco Verdadeiro. Vocês sabiam disso? Não. Porque todo mundo... Aqui é o seguinte, ó, nessa região, aqui na região oeste do Paraná, tem mais suíno que gente. Tá? Então é o seguinte, um porco ali, ele produz aí 15, 20, 30 litros de dejeto por dia. Isso aí é o seguinte, o cara joga... Aí, nós 3 que somos microproprietários, tá? Tem 5 alqueires. Eu tenho 1.000 porcos, você tem 1.000 porcos, 1.000 porcos. Eu dou uma carta para você dizendo assim, ó, eu recebo o resíduo dele. Você me dá uma carta dizendo eu recebo o resíduo dele. E aí fecha o ciclo. E todo mundo pega esse negócio cheio de material pesado, joga no solo. Tá? Pá. Beleza. Vem a chuva aí, leva pro rio. Simples assim. Tá? E aí é o seguinte, isso aí está colocando em risco, no meu entendimento, toda a nossa cadeia produtiva do suíno. Porque, cara, em 2018 eu tive na Copa do Mundo, eu fui conhecer na Rússia alguns pocilgas, produção gigante, crescendo, tá? Sorte que a Rússia está brigando com a Europa, senão praticamente ela já conseguia abastecer grande parte da Europa, um pedação da Europa. Cara, como é que faz isso? O dia que a gente começar, o dia que eles tiverem força, hoje eles fazem de conta que não vem porque eles precisam do nosso produto. O dia que eles forem autossuficientes, fazem uma denúncia. O Brasil não está tratando direito de seus resíduos. Coloca em risco toda a cadeia produtiva. Não é verdade? E o fato, e vem uma empresa desse tamanho, gigante, que ia gerar aqui vai gerar um monte de emprego, um monte de divisa, vai gerar biometano, vai gerar biogás, vai gerar energia e vai limpar o meio ambiente e tem dificuldade para conseguir as licenças ambientais. Né? Então, eu falo assim, no Brasil é mais fácil pedir desculpa do que licença. Né? Cara, legal. Vou anotar essa. No Brasil é mais fácil pedir desculpa do que licença. Né? Então, cara, não é fácil. Quando pensar em empresário, pense em tudo isso que acontece na cabeça de um cara que está sempre empreendendo. Né? É a dificuldade para toda a ordem. Né? E assim nós vamos. Assim caminha a humanidade. Valdinei, obrigado pelo papo, cara. Obrigado mesmo. Que aula. Obrigado, Valdinei. Que aula. O microfone tá aberto. Eu sempre falo, eu saio as 2, 3 vezes que a gente conversou aqui, já que você veio aqui, eu termino o papo e falo pro Castilhos. Que aula. Quem me que deu. aula. Muito obrigado, viu? É só sofrimento transformado em palavras. Viu? E de coração, a gente espera que esse seja o primeiro aí. A gente quer te chamar mais vezes para discutir vários assuntos. Importante a população de Cascavel saber o que está acontecendo, né? O que pensam os grandes empresários da cidade. E você tem uma habilidade muito grande de reunir esse povo, né? Gente, vamos pensar aqui na cidade, vamos utilizar essa força empresarial para dar um destino positivo. Né? A última frase que eu entendo assim, eu penso o seguinte, sabe? A última frase que eu para justificar o talento de Jesus, eu penso o seguinte, tá? Não tem gente rica com vizinho pobre. Tá? Se a gente não cuidar desses garotos da região norte, da região sul, os garotos que estão na periferia abandonados, eles vão vir assaltar a gente no futuro. Entendeu? Nós não temos 2 caminhos, entendeu? É um só. Entendeu? A gente mora na mesma cidade. Eu sempre falo, Cascavel, tem 3 Cascavel na minha concepção. Tá? A Cascavel que fica entre a BR-277, tá? E a Cascavel que fica aqui entre a Toledo é 369? 467. Tá? Então, essa aqui, cara, essa Cascavel aqui é a Cascavel A. Nós não perdemos para nenhuma cidade da Europa. Não é verdade? Entre essas 2 rodovias, nós temos um alto índice um IDH altíssimo. Tá? Beleza? Aí nós temos os fundão da região norte e os fundão da região sul. Cara, essa Cascavel tem que ser olhada. É verdade. Entendeu? Esse povo também é nosso povo. Até porque daqui a 20 anos, sei lá, vão chutar alto, vai ter contorno. E esse contorno vai fazer com que tudo se junte. Cara, eu vou falar para vocês, eu acho que o contorno norte sai nos próximos 3 anos, tá? Pela conversa que eu estou observando aí, se Deus quiser, vai sair, tá? E na verdade, mas não é isso. Hoje nós estamos em 360 mil habitantes. Quando eu vim morar aqui na cidade, Cascavel tinha 220 mil, tá? E eu vou te falar, eu acho que até 2040 nós vamos ter 500 mil. Né? A gente quer ser uma grande cidade ou uma cidade grande? Não é verdade? Então, cara, só por isso já justifica o talento de Jesus. Não é verdade? Sim. Só por isso já justifica. Não é verdade? Nós temos que estar lá olhando pertencimento, não é verdade? Você pode olhar, cara, diminuiu bastante no interiorzão a depredação de prédio público, de pichação. Por quê? Pertencimento.
O mesmo bacana que vai na academia com a camiseta aí, o Castilho vai com a camiseta de R$ 49,90, é o mesmo garoto lá da região norte que vai na academia por R$ 49,90. Não é verdade? Então, é pertencimento. O futebol tem muito... não é só futebol, né? Lembra que a gente fala? Não é. A gente não está aqui pelo futebol. A gente está aqui pelo processo, né? Nunca vai ser só futebol. Se for só pelo futebol, Corinthians, Grêmio, Flamengo, pronto, assistir na televisão. Não é verdade? O que nós gastamos no Cascavel, o que nós botamos de dinheiro, fora tempo, tá? O que nós gastamos no futebol, todos nós aqui, tá? Dá para nós assistirmos aí uma vez por mês de avião, assistir um jogo 2 vezes por mês, tá? Assistir o jogo do Flamengo lá no Rio de Janeiro e passar o final de semana lá, entendeu? Do bem bom, não é verdade? Então nunca será só futebol, tá? Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? E dar essa oportunidade de falar um pouquinho do Cascavel, um pouquinho da minha vida e da forma que eu penso a sociedade, tá? E não tô certo, não. É só o meu ponto de vista, né? É isso aí. Um cara com conhecimento para poder falar. É o meu ponto de vista. Obrigado, Valdinei. Ótimo, obrigado. Foi um prazer. Esse foi o Marketingcast, Estratégias de Guerra. Para dominar o mercado. É isso aí, muito obrigado. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou dessa entrevista. Um abraço.